O Amazonas Record dá sequência às entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas nas eleições desse ano. Hoje é a vez do candidato Wilson Lima, do União Brasil. O Wilson Lima é jornalista, começou a trabalhar aos 15 anos como locutor de rádio, foi repórter e apresentador de TV e é o atual governador do Amazonas. Muito obrigada pela presença, candidato. Obrigado, boa noite, Natália, boa tarde a todos, boa noite a todos que nos assistem. Governador, nós temos 15 minutos de entrevista, o tempo começa a contar a partir de agora. Eu gostaria de começar falando sobre emprego. Hoje, o Polo Industrial de Manaus gera mais de 100 mil empregos diretos, mas é um modelo que não é de hoje, vem sendo ameaçado. Qual a alternativa para a geração de emprego e renda no Amazonas, para que o Estado não seja refém, dependente do modelo Zona Franca? Primeiro, a gente tem que proteger a Zona Franca, porque a gente não tem nenhum projeto ou programa a médio e curto prazo que possam substituir os empregos que são gerados pela Zona Franca de Manaus. Quando eu assumi o governo em 2019, minha primeira medida foi criar um comitê para acompanhar todas as decisões que eram tomadas a nível federal e que pudesse de alguma forma impactar com a Zona Franca de Manaus. Desde 2016, quando a gente teve aquela crise econômica, que o Distrito Industrial não superava a casa dos 100 mil empregos. No ano passado, o ano fechou com 103 mil carteiras assinadas. Resultado desse trabalho que a gente tem feito, da lei de incentivos que a gente prorrogou e das condições que a gente tem dado para que essas empresas permaneçam no Distrito Industrial, para que elas tenham competitividade e, consequentemente, mantenham os empregos. O que você pergunta é muito importante, Natália, porque ao longo de muitos anos vem se discutindo uma nova matriz econômica que possa fazer frente à Zona Franca de Manaus. E pouca coisa foi entregue. Nós começamos nesse governo a explorar de forma muito significativa a cadeia do gás natural. Foi com a quebra do monopólio do gás no estado do Amazonas que a gente começou a ter algumas ações exploratórias ali no Campo de Azulão, que hoje é uma realidade, que abastece a térmica de Boa Vista, em Jaguatirica. E numa campanha exploratória, a companhia descobriu que tem 3 vezes mais a capacidade de gás que ela imaginava que tinha ali. E aí ela já se comprometeu na construção de 3 térmicas. Uma já está garantida em leilão no final do ano passado e um próximo leilão vai acontecer até o final deste ano. Só aí é um investimento de aproximadamente 5 bilhões de reais. A outra matriz econômica que a gente trabalha muito fortemente é o potássio, lá no município de Altazes. E a gente tem essa expectativa de que a exploração ali comece em janeiro de 2023. A outra matriz econômica é a bioeconomia, com o manejo florestal, com a exploração de madeira de forma sustentável, óleos, essências e outros produtos da natureza. E a quarta matriz econômica que a gente trabalha muito para isso é o turismo, sobretudo o turismo de pesca esportiva, que é muito forte aqui na nossa região. Por conta disso, a gente tem feito algumas construções tributárias, inclusive a última foi a redução da gasolina e do querosene de aviação. Isso vai permitir com que as rotas regionais possam ser ampliadas. A gente vai passar de 9 municípios atendidos dentro do estado do Amazonas para 15 municípios. E, recentemente, uma companhia aérea anunciou o voo internacional Manaus-Fort Lauderdale. Uma outra companhia também já me procurou para fazer um anúncio também de outro voo internacional que no momento apropriado, ainda essa semana ou semana que vem, a gente deve anunciar. E a gente está conversando com uma empresa europeia para voltar aquela rota entre Manaus e Portugal para fazer essa conexão com a Europa. Candidato, o governo do estado reduziu a alíquota do ICMS sobre combustíveis e também para outros setores, comunicações, gás natural, energia elétrica. Para o ano que vem é possível uma queda na arrecadação. Como lidar com isso e, por exemplo, cumprir o que o senhor coloca no seu plano de governo de ampliar o auxílio estadual para mais 50 mil famílias já em 2023? Vai dar para fazer isso? Tudo que eu assumo de compromisso, Natália, eu cumpro. A prova é que a gente cumpriu ou está cumprindo aproximadamente 73% daquilo que a gente assumiu de compromisso lá em 2018. Eu sou o 5º governador do Brasil que mais cumpriu o compromisso de campanha e sou o primeiro da região norte que mais cumpriu compromisso de campanha. A gente tem condições, sim, a partir já do ano que vem, ampliar o auxílio estadual permanente para mais 50 mil famílias. A gente tem feito essa redução dos combustíveis,
e a gente vai analisando a questão da arrecadação do Estado e a questão econômica do Brasil para saber o quanto a gente consegue suportar dessa redução dos combustíveis. Mas já te adianto aqui que a redução que a gente fez de ICMS para medicamentos ela é permanente. A redução que eu fiz para bares, restaurantes e similares de 3% para 2% é permanente também. E a redução da gasolina e do querosene de aviação também é permanente para as empresas que cumprirem aquilo que está estabelecido na lei. Candidato, o seu nome aparece numa ação penal que tramita no Superior Tribunal de Justiça por supostos crimes praticados na compra superfaturada de respiradores para vítimas da Covid-19 aqui no estado. O Amazonas que tanto sofreu no pico da pandemia, com pessoas morrendo nos hospitais por falta de oxigênio. O que o cidadão amazonense pode esperar caso o senhor seja reeleito no que diz respeito à sua gestão diante de situações extremas, como a pandemia, e também com relação à transparência do seu governo? Todos os atos do governo, eles têm sido transparentes. Todo mundo é prova do quanto a gente esteve dedicado a salvar vidas. Nenhum governador, ninguém nesse estado, nenhum político passou pelo que a gente passou. Pela maior enchente de todos os tempos, pela maior crise pandêmica. E é importante você falar sobre essa questão do processo no STJ. Eu torço para que isso logo possa ser esclarecido. No processo todo, não há uma acusação, não há um indício sequer contra mim de que eu tenha me beneficiado de alguma forma desse processo. Não há também um documento sequer que eu tenha assinado e que comprove que houve qualquer tipo de irregularidade nesse caso. E eu acredito muito no trabalho da Justiça. Será um governo transparente. Assim como a gente tem sido. O estado do Amazonas tem sido um dos melhores em transparência. Inclusive, durante a pandemia, nós ficamos entre os mais transparentes do Brasil na apresentação dos dados da pandemia e de todos os procedimentos relacionados ao combate dessa grande pandemia. Candidato, a escolha do seu vice, Tadeu de Souza, uma indicação do seu aliado político, o prefeito Davi Almeida, foi uma escolha política pensando em pleitos futuros ou foi uma escolha técnica? Eu tenho tido conversas importantes com o prefeito Davi Almeida, parcerias para a gente pavimentar as ruas de Manaus, para que a gente possa, para que a gente pudesse tirar do papel o passe livre estudantil, que hoje é uma realidade. E a gente assumiu um compromisso de que nessa escolha do vice seria alguém do partido do Avante e a gente levou em consideração questões políticas e também questões técnicas. O Tadeu é um procurador de carreira do Estado, foi alguém importante na transição do prefeito Davi Almeida, quando ele assumiu, foi alguém importante quando foi chefe da Casa Civil e alguém que vai me ajudar muito. Então, esses foram alguns critérios que a gente usou para que o Tadeu fosse esse nome escolhido. O plano de governo do senhor fala na execução de mais de 160 obras estruturantes. Que obras seriam essas? A gente tem uma série de obras, eu iria ocupar o tempo todo aqui falando dessas obras, mas vou falar de algumas que são fundamentais. Dentre elas, a M010, que a gente já iniciou, que no ano que vem, no ano de 2023, nós vamos entregar. A M010, ela será o principal corredor de atividades econômicas da região metropolitana. Tem os anéis leste e sul, que é a maior intervenção de mobilidade urbana da cidade de Manaus, para tirar de circulação as carretas do distrito industrial, que passam ali pela General Rodrigo Otávio, pelo V8, que engarrafam o trânsito e, vez por outra, os acidentes acontecem. Recentemente, nós tivemos mais um episódio nesse sentido. Então, essas carretas que seguem para a M010, para a BR-174 e para o aeroporto, seguirão pelo Anel Leste. Essa é uma obra que a gente entrega no ano que vem. Já nos próximos 30 dias, eu entrego o viaduto ali da Bola do Puraquequara, no Distrito Industrial 2, e também entrego até o final do ano aquela segunda etapa do Anel Sul, que é a ligação da Ponte do Tarumã até o Civan. E também tem a obra da Manaus Moderna, que é uma parceria que a gente está construindo com a Prefeitura. Nós estamos na parte final de construção desse projeto para resolver o problema da Manaus Moderna e do porto de embarque e desembarque, que é o principal meio de entrada, né, aqui na cidade de Manaus. O governador falou de algumas vias importantes, então não posso deixar de perguntar da BR-319. Como é que o governo do estado vai ajudar
aí nesse processo de revitalização dessa via que seria tão importante para a logística do nosso estado e que há anos se arrasta? A BR-319 é de competência do governo federal. Mas numa última conversa que eu tive com o presidente, eu disse assim, ó, presidente, resolva as licenças que eu pavimento a BR-319. Eu vou atrás de financiamentos para que efetivamente isso aconteça. Graças a Deus que as licenças saíram. Eu tive uma conversa, inclusive, com o ministro de Infraestrutura, o Marcelo Sampaio, que deve vir ao estado do Amazonas agora no mês de setembro, para poder apresentar esse cronograma, né, de início de projeto, de apresentação para o processo licitatório, e a expectativa é que no ano que vem a gente comece alguma coisa nesse sentido de recuperação desse trecho do meião. Mas como é que o estado entra nesse processo? Há algumas licenças ambientais que são de responsabilidade do estado através do IPAAM, e isso tem a garantia nossa de agilidade na liberação desses processos. Ao longo da rodovia tem reservas ambientais, e a gente tem como compromisso, já foi um compromisso assumido pelo governo do estado, de garantir essas salvaguardas, né, nessas áreas, para evitar a questão do desmatamento. E o caminho é a gente tornar essas áreas de desenvolvimento, colocar pessoas, aproveitar o potencial que a gente tem ali, as pessoas que já moram ali, para a exploração sustentável de madeira, de óleos, de sementes e de outros produtos da natureza. Então, a gente já tem, inclusive, estudos em andamento nesse sentido. Queria falar de segurança pública. A violência, governador, é uma realidade aqui na capital e também nas cidades do interior do estado. Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública mostram, por exemplo, um aumento de 46% no número de roubos nas cidades do interior nos 5 primeiros meses desse ano. E essas cidades, por vezes, não têm o efetivo necessário de agentes de segurança para auxiliar a população. O que o senhor vai fazer para trazer segurança para o amazonense, caso seja reeleito? Natália, nós estamos trabalhando para corrigir um atraso de 40 anos no estado do Amazonas. E a gente começou a mudar essa realidade há 3 anos. Nós temos um déficit muito grande na nossa polícia militar, de aproximadamente 7 mil homens. Há 10 anos que não era realizado um concurso público para a PM. Há 11 anos que não era realizado concurso público para a Polícia Civil. Há 3 elementos que são importantes nesse processo da segurança pública: recursos humanos, tecnologia e infraestrutura. Recursos humanos, a gente tem feito os nossos concursos públicos, tem valorizado o policial com o pagamento das promoções em dia, aprovamos a lei de cursos. Na área de tecnologia, nós temos o nosso Paredão, que é um sistema de última geração que contém 500 câmeras espalhadas pela cidade de Manaus, e nós estamos investindo na questão da estrutura. Estamos entregando para as polícias viaturas novas, armamento, inclusive agora a gente está trocando as armas da polícia militar. A gente está trocando pistola .40 por bereta 9mm. Já tenho aqui 7 mil armas que já chegaram ao estado, e esses policiais agora estão numa fase de treinamento para começar a usar esse armamento. A gente está construindo um novo quartel da Rocan, nós vamos mudar o comando geral, estou na fase final agora do projeto e a gente também já vai mandar para licitação. Mas o grande problema, o grande motivador dos crimes aqui na capital e também no interior é a questão do tráfico de drogas. Nós montamos a base Arpão ali no Médio Solimões, colocamos lanchas blindadas, metralhadoras Negev, e eu tenho trabalhado em parceria com o governo federal, sobretudo ali na região de Tabatinga, Atalaia do Norte e Benjamin Constant, para combater esse tráfico de drogas e dar uma tranquilidade maior para as pessoas que trafegam, que passam ali pelos rios. Hoje, nenhuma embarcação no Rio Solimões passa sem que haja a abordagem da Polícia Militar. Antes, essas lanchas, essas embarcações passavam e a polícia não tinha condições porque não tinha o aparato necessário. Hoje elas têm esse aparato. Resultado dessa estrutura que a gente montou ali, desde o início do governo até agora, já foram apreendidos aproximadamente 60 toneladas de drogas, um prejuízo de aproximadamente R$1 bilhão para o crime organizado. E tem um detalhe: quantas vezes teve fuga do sistema prisional durante o meu governo aqui na capital? Não houve uma fuga sequer, nenhum preso fugiu do sistema prisional. Isso é resultado desse trabalho que a gente tem feito, e um trabalho muito forte para combater a criminalidade. Temos 1 minuto ainda, governador. Como trabalhar para que o jovem não seja recrutado pelo tráfico de drogas, por essas organizações criminosas? A gente tem um trabalho muito importante através da nossa Fundação de Alto Rendimento,
que são das escolinhas, que a gente tem dado apoio nos bairros, recuperação dos campos, tem a questão do PELS, que é um programa muito importante, tem um trabalho que a gente vai implementar no próximo ano, que é o nosso ensino médio juntamente com o CETAM, para que o aluno tenha a qualificação e de lá ele já saia com o seu primeiro emprego e tenha perspectiva de futuro. E tem um detalhe, vou aproveitar para anunciar aqui para você em primeira mão, que faz parte também do nosso plano de governo. O aluno que fizer parte e participar das nossas aulas, o aluno do ensino médio, dessa educação no trânsito, ele já vai sair dali com a sua primeira carteira de habilitação. O Estado vai bancar o pagamento da primeira habilitação desse aluno do ensino médio. Candidato, muito obrigada pela presença aqui no Amazonas Record. Eu que agradeço, muito obrigado à direção da Record. Meu número é 44, no dia 2 de outubro é 44 para a gente continuar trabalhando. Obrigada. Olha, amanhã o Amazonas Record dá sequência à rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Vamos receber aqui o candidato amazonino Mendes, do Cidadania. Eu vou para um rápido intervalo, mas volto já.